Shalom, shalom, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à Palavra do Dia, onde todos os dias o Senhor tem uma palavra abençoadora do trono da graça para os nossos corações. Que bom que você está aqui hoje para junto meditarmos na palavra do Senhor e que neste dia o Senhor abençoe grandiosamente a sua vida, o Senhor ilumine os seus passos, o Senhor te dê forças para vencer mais um dia e conquistar tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para tudo aquilo que você colocar suas mãos para fazer. Que a promessa que o Senhor fez, que faria prosperar tudo aquilo que você tocasse, se cumpra na sua vida neste dia. Que aquilo que parecia que não daria certo, comece a dar certo. No poderoso nome de Jesus Cristo. E hoje, nós meditaremos na palavra do Senhor que está registrada lá no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é bom sabermos que temos um Deus que está atento às nossas ações, às nossas atitudes, para nos corrigir, para nos colocar no local onde devemos estar e jamais nos retirar de lá. Deus se preocupa com o local em que ocupamos, com o local em que residimos e estamos. As nossas atitudes, elas nos posicionam em locais às vezes complexos, em locais perigosos, em locais que podem custar até mesmo as nossas vidas e a nossa salvação. Davi, ele se encontrou em um local como esse, o rei Davi. E a Bíblia diz que ele não policiou as suas ações. E as suas atitudes quase o levou à destruição total e custou uma boa parte da sua família, dos seus filhos. Grandes desastres se abateu sobre a casa de Davi, por causa do local em que ele estacionou a sua fé, por causa do local em que ele se deixou ser conduzido. Nós sabemos que o pecado, ele tem um poder destruidor sobre a vida da humanidade. O pecado exerce um poder que pode destruir a vida das pessoas e tem destruído famílias inteiras, casamentos, lares têm sido destroçados por consequência de escolhas erradas nas nossas vidas. Mas hoje nós temos a decisão e a escolha de decidir pela coisa certa, decidir pelo que é correto, abrir mão de toda influência que o pecado possa ter sobre as nossas vidas. Porque todo o mal que o diabo um dia teve por meio do pecado, Jesus quebrou na cruz do Calvário. E hoje você pode desfrutar dessa liberdade que só Jesus é capaz de proporcionar às nossas vidas. Porque o pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas. O pecado não tem mais influência sobre a minha vida, nem sobre a sua vida, meu querido irmão. Por isso eu te convido a lutar contra as influências que o pecado possa tentar ter sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E determinar que você é um homem livre, uma mulher livre, uma pessoa que viveu e vive mediante a vontade de Jesus Cristo. No nome de Jesus. E eu queria hoje meditar nesse texto. Se nós formos ler lá no livro de Romanos ainda, no versículo de número 6 capítulo 6, do versículo 13 ao 12, vai dizer assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então o pecado, ele não pode mais exercer domínio sobre as nossas vidas. E como podemos nos policiar? Não permitir com que ele exerça domínio sobre os nossos corpos, sendo pessoas plantadas, pessoas que reconhecem o sacrifício feito por Jesus na cruz, não se deixando levar pelas influências carnais e malignas que o mundo tem ofertado sobre a vida do povo, sobre a vida das pessoas. Muitos de nós somos tentados todos os dias a fazer coisas erradas, a fazer coisas que desagradam a Deus e que podem nos prejudicar de forma terrível. Mas a escolha sempre será nossa. O diabo pode propor o que ele quiser, mas a decisão de querer errar ou acertar sempre será nossa. Não vai ser do diabo, não vai ser de Deus. Nunca duvide disso. Deus nos deu o poder de escolha. Quando Jesus quebrou o domínio que o pecado tinha sobre as nossas vidas, ele nos deu a capacidade de escolher. Isso mesmo. Você hoje pode escolher pecar ou não pecar. Porque o poder que o pecado tinha sobre a sua vida já foi quebrado no nome santo de Jesus. Aí o texto vem e diz isso.
para não permitir com que o pecado reine sobre o nosso corpo mortal. Por quê? Porque o reinado dele já foi quebrado. Permitir com que ele reine ou não, agora é uma escolha nossa. A parte de Deus já foi feita. E você pode vencer esse desejo, você pode vencer essa vontade, você pode vencer a cobiça, pode vencer todo e qualquer anseio da sua carne para o pecado, no nome de Jesus Cristo. Um outro ponto importante é que eu preciso ter um entendimento que o meu velho homem já está crucificado com Cristo. Está lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado, juntamente com o corpo do pecado. E agora eu vivo para Cristo. Então, todo domínio que o pecado exercia sobre os nossos corpos foi quebrado no momento em que Jesus foi reconhecido na minha vida. No momento em que Jesus foi aceito por mim como o meu único Senhor e Salvador, todo domínio que o pecado tinha na minha vida foi quebrado. E agora eu sou livre para escolher pecar ou não pecar. Deus não nos proíbe de pecar. Deus não nos proíbe de fazer o que é errado. Ele apenas nos aconselha. E os conselhos dele é sempre para o bem, para o que é certo, não mais para o que é errado. Então, seja inteligente. Ouça os conselhos de Deus. Ouça o que Deus está aconselhando. Porque sempre Ele te dará o conselho para o bem, não para o mal. Não deixe com que as influências deste mundo, os desejos carnais, exerça domínio sobre você. Porque todo o mal já foi quebrado no poderoso nome de Jesus. Um outro texto que eu queria meditar com você está lá em Romanos 6, versículo 18, que diz assim: e libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Então já não estou mais debaixo do domínio do pecado. Agora eu sou servo da justiça, porque o domínio que o pecado tinha, eu fui liberto, foi quebrado. O diabo não tem mais esse domínio sobre a minha vida, sobre o meu corpo, porque na cruz do Calvário, Jesus quebrou esse domínio. Você também, meu irmão, você foi escolhido por Deus para viver uma vida de rompimento, uma fé santificada, uma fé justificada por Cristo Jesus. Então não aceite que o pecado exerça mais domínio sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre as suas emoções. Você é livre hoje. Você pode fazer diferente. Você pode ser diferente. Você é diferente. Então viva a diferença dos céus aqui na terra, porque foi isso que Deus levou para você neste dia, no nome santo de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que a boa palavra do Senhor conserve você reto, santo e irrepreensível no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Estenda suas mãos, por favor. Pai, eu quero abençoar a vida deste irmão, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor ilumine os seus pensamentos, ilumine a sua mente, para que ele veja o mal e a consequência que o pecado pode exercer sobre a vida dele, Senhor. Para que ele possa se posicionar e fazer o que é certo, fazer o que é reto, meu Deus, mediante aquilo que o Senhor já determinou. Senhor, eu quebro todo o poder do inferno contra a vida do teu filho e declaro que ele terá liberdade para escolher pecar ou não pecar. E que a escolha dele, Senhor, seja aquilo que o Senhor aconselhou, escolher a bênção para que viva tu e a tua descendência, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, um excelente dia no nome de Jesus.